Bom dia, pessoal. Vamos começar as orientações do último dia de atividade da semana, dia 23, sexta-feira. Então, como sempre, nossa primeira matéria, português. Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos estudar um pouquinho de ortografia para ficar mais claro quando devemos usar o G sozinho ou o G com o U. Na palavra, para isso, na palavra vírgula, né? Na palavra. Para isso, vamos ler o poema da página 53 e responder as questões abaixo do poema. Então, aqui, eu digitalizei a página. Tem um poeminho aqui. E aqui embaixo tem 3 perguntinhas. Então, vamos ler o poema. Guindado no gancho do guindaste, galo, garnizé, com gentileza, ganhou a girafa que gostava de guaraná. A. Observe a primeira letra de cada verso. Qual é ela? Então, você vai lá no poema, olhar a primeira letra de cada verso é a linha do poema. O verso é a linha do poema. E vai notar qual é a letra que começa cada uma delas. E colocar a resposta aqui. B. Copie o nome dos animais do poema. Então, tem 2 linhas, provavelmente são 2 animais, que vocês vão colocar o nome aqui embaixo. C. Leia em voz alta os nomes que escreveu. O som da letra G é igual ou diferente nas palavras? Então, vão ter 2 animais aqui. Você vai ler o nome desses animais em voz alta e notar, reparar se o som que sai da sílaba que contém o G é o mesmo som ou se muda alguma coisa. E responder, então, a questão C, se é igual ou diferente. Bem facinho, terminou o português, então, segunda matéria, matemática. Em matemática, a gente vai fazer a atividade de análise de gráficos. E analisar o gráfico e responder as questões, que está na página ou 86 ou 98. Tem que ver o seu livro, qual das 2 páginas que é. A atividade é essa aqui. Então, você tem que encontrar a página do seu livro que tem essa atividade aqui e esse gráficozinho aqui, beleza? Então, vamos ler. Para comemorar o Dia da Criança, a professora Clara pediu aos alunos do 3º ano que escolhessem um passeio. Depois, ela representou as escolhas em um gráfico. Está aqui o gráfico. Observe o gráfico e responda. A. Quantos alunos escolheram teatro? Então, aqui vocês vão olhar nesse gráfico e reparar quantos alunos que escolheram teatro. B. Comparando o número de alunos que escolheram cinema com o número de alunos que escolheram parque, o que pode ser concluído? Então, você vai analisar 2 informações no gráfico e vai tirar uma conclusão, tá? E vai colocar sua resposta aqui. 7. Luísa gastou R$ 36 na compra de 1 litro de suco, uma torta e um pote de sorvete. O litro de suco custou R$ 9. A torta custou R$ 15. Então, quantos custou o pote de sorvete? Isso daqui é uma continha bem tranquila, né? Para vocês fazerem a conta, beleza? A conta vocês podem fazer nesse espaço aqui, tá? Terminando o português, daí a gente vai para a última matéria do dia, que hoje é História. Vamos ler o que está escrito aqui. Hoje vamos continuar falando sobre as capitais do Brasil e um pouco da história dessas capitais. A capital que estudaremos hoje é o Rio de Janeiro. Para isso, vamos ler a página 31 e 32 e responder a questão 1 da página 31 e as questões A e B da número 2, que está na página 32. Então, deixa eu circular aqui as atividades que a gente vai fazer para eu não confundir. Então, a 1 inteira e a A e B da número 2. Tá.
Então aqui a gente vai estudar a próxima capital do Brasil. Então a primeira capital, logo quando o Brasil foi colonizado, foi Salvador. Depois de um tempo, então eles mudaram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então olhem aqui no mapinha, ó. Salvador estava aqui, eles resolveram mudar a capital aqui para o Rio de Janeiro. Vamos ler o que fala aqui no livro. Aqui em cima. Rio de Janeiro, a capital em novo endereço. A mineração de ouro e pedras preciosas a partir de 1700 trazia grandes lucros para os mineradores. A coroa portuguesa também lucrava com isso, pois ficava com uma parte de tudo que era extraído. Essa parte era chamada de imposto. Muitos mineradores tentavam enganar a coroa para não pagar os impostos. Para impedir isso, o governo de Portugal adotou várias medidas, e uma delas foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. A cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima à Estrada Real, o caminho oficial pelo qual todo o ouro extraído da região das minas deveria passar. Dessa forma, ficava mais fácil para o governo português fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. Então, olhem aqui no mapa. Aqui, onde está em amarelinho, notem aqui na legenda, é a região de mineração. Então, é essa partezinha aqui amarela, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Desses lugares, esse ouro minerado, eles vinham aqui para essa Estrada Real, que é, se vocês olharem no livro de vocês, essa linhazinha tá vermelha, igual essa linhazinha aqui do mapa, então essa é a Estrada Real. Então todo esse ouro ia para essa Estrada Real, porque aqui tinha um porto da onde saía esse ouro do Brasil e era vendido ou passado para Portugal, vendido, enfim. Ele era exportado do Brasil. Então, todo esse ouro passava por esse caminho de qualquer jeito. Por isso que o governo de Portugal resolveu sair daqui de Salvador e ir para o Rio de Janeiro. Porque aqui ele colocava os oficiais, as pessoas que cuidavam disso, fiscalizando todo mundo que entrava ali, que passava por ali. E com pessoas fiscalizando, era muito mais difícil eles tirarem esse ouro do Brasil sem que o governo soubesse. E quando o governo sabia, ele tinha que pagar esse imposto aqui. Então, de tantos quilos de ouro que eram minerados, tantos quilos ficavam com o governo em forma de imposto. Então, mudar isso aqui para o Rio de Janeiro, mudar a base, né, a capital, fazia com que eles arrecadassem mais impostos. Esse foi o grande motivador de mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? Deixa eu apagar meus rabiscos. Bom, aí a gente tem... antes disso, vamos observar algumas características do mapa para a gente não esquecer. Então, coisas que sempre tem. A legenda. Então, a legenda, tudo que tem no mapa, eu vou saber o que significa através da legenda. Eu sei que o amarelo significa mineração, por causa da legenda. Eu sei que o verde significa cana-de-açúcar, por causa da legenda. Eu sei que a linha fininha preta é o limite atual do país. Essa linhazinha aqui. É o limite do Brasil. Aqui é o mar, né? Mas aqui são outros países. Eu sei que a linha vermelha, não tá vermelha aqui porque eu digitalizei, mas a linha vermelha é a Estrada Real. Eu sei então que aonde tem a linha vermelha é a Estrada Real. Então, legenda sempre tem. Outra coisa que sempre tem, a Rosa dos Ventos. Por quê? Para eu saber onde que é o norte, onde que é o sul, onde que é o leste, onde que é o oeste. Então, ó, o norte do Brasil é essa parte mais gordinha aqui, é de cima. E o sul é essa parte mais fininha aqui.
né? Então, eu consigo saber disso por causa da rosa dos ventos. Se não tivesse a rosa dos ventos aqui, eu não conseguiria saber qual que é o lado, qual que é qual, com certeza, né? E outra coisa que não pode faltar é a escala, essa escala. Então, cada centímetro vale 475 quilômetros. Essa é a escala deste mapa aqui. Lembrando que cada mapa tem uma escala diferente, por isso que todos têm que apresentar a escala. Cada um é cada um. Tá, então vamos lá para as perguntas. Observe o mapa e responda as questões no caderno. As cidades de Salvador e Rio de Janeiro estão localizadas no interior ou no litoral? Então, só para ajudar vocês, né? O interior é a parte de dentro. Quando eu falo que o meu coração está no interior do meu corpo, ele está dentro do meu corpo. Então, ela é a parte mais no meio, ou mais afastada da beirada, algo assim, tá? E o litoral é toda a parte que está banhada pelos mares. Então, tem alguma parte banhada pelo mar, vai ser chamado de litoral. Então, com essa informação, vocês vão conseguir responder a letra A. B. O trajeto da Estrada Real ficava mais próximo de Salvador ou do Rio de Janeiro? Então, vocês vão observar aqui no mapa e dizer. C. A localização da capital era importante para o governo português. Por que, então, o governo português resolveu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Então, por que ele resolveu mudar? A gente leu aqui em cima. Seguindo, daí a gente tem um segundo textinho aqui. A vida na segunda capital. A transferência da capital do Rio de Janeiro foi transformando aos poucos o modo de vida dos moradores e a paisagem da cidade. Em 1808, o rei português, sua família e os funcionários da corte se transferiram de Portugal para o Rio de Janeiro. A partir daí, as transformações aceleraram. Os antigos edifícios foram substituídos por construções parecidas com as da Europa. Ruas foram alargadas e ganharam calçadas. Formaram-se novos bairros, lojas foram instaladas e o comércio cresceu. Quase 100 anos depois, em 1904, uma reforma modificou novamente a cidade. Muitas construções foram demolidas, largas avenidas, iluminação pública e rede de esgoto fizeram parte das mudanças. Então, aqui, se eu não estou enganada, foi a época que a família real se mudou para o Brasil. Então, eles tiveram uma confusão, se eu não me engano, com a Inglaterra, uma confusão lá na Europa e resolveram ir embora para o Brasil. Então, a família real veio para o Brasil e, claro, eles eram família real. Eles queriam morar num lugar tão chique quanto eles. Então, eles começaram a mudar a capital, que é onde eles estavam morando. Por isso, aconteceram tantas mudanças e por isso também aconteceram tão rápido, porque eles tinham dinheiro para bancar todas essas mudanças. Aqui embaixo a gente tem 3 imagens. Vamos ler. Aqui, Godefroy em Gelman, vista da Rua Direita, no Rio de Janeiro, cerca de 1820. Aqui, Emily Balt, vista da Rua Direita, do Rio de Janeiro, cerca de 1890. Olhe sobre a tela. E aqui, vista da Rua 1º de Março, antiga Rua Direita, do município do Rio de Janeiro, foto de cerca de 1920. Então, essas duas são pinturas, né? E essa última aqui é uma foto. Mas são da mesma rua. Aqui na última mudou o nome da rua, mas é a mesma, né? Até tá escrito aqui, ó, antiga Rua Direita. Aqui é Rua Direita, Rua Direita. Então, notem a mudança que aconteceu de uma foto para outra e não foi tão
tempo assim. Por exemplo, de 1820 para 1890, 70 anos. De 1890 para 920, 30 anos. Então aqui foi um pouquinho maior, mas vocês, quando forem velhinhos, quando vocês tiverem lá seus 70 anos, 80 anos, 90 anos, que a expectativa de vida tem aumentado, né? Vocês vão reparar que a maioria das coisas que vocês conheciam quando era criança continua igual. São poucas mudanças que acontecem. Ninguém vai, por exemplo, destruir, vamos pensar lá no centro, destruir todos aqueles prédios do centro para construir novo. Não faz sentido. Faz sentido reformar aqueles prédios, então vai manter aquele padrão de prédio que tem ali. Então você vai ser velhinho, daqui 70 anos você vai lá no centro e vai encontrar basicamente a mesma coisa, com alguma mudança nas janelas, pintura, alguma coisa assim, mas a estrutura vai ser a mesma. Diferente do que a gente vê na foto, que aqui, ó, esse prédio mesmo não tá aqui, esse compridão aqui, que parece, né, uma igreja, não aparece aqui nessa imagem. Então ele foi derrubado, provavelmente. E, entre outras coisas que a gente repara que mudou aqui. Ó, essa casa aqui não aparece aqui. Talvez ela tenha sido aumentada ou derrubada. Depende do que eles fizeram. Mas isso hoje em dia dificilmente vai acontecer. Aconteceu porque a família real tinha muito dinheiro para bancar isso e eles eram reis. Quem era rei mandava em tudo e os outros só obedeciam. Hoje em dia não existe mais isso. A gente aqui no Brasil vive na democracia. Então não é assim, chegar e derrubar do jeito que quer. Tem que ter um comum acordo, né? Bom, aí a gente tem as duas perguntinhas aqui embaixo. Observe as imagens acima e responda as questões. A. De quando é a imagem mais antiga e a mais atual? Então aqui são duas perguntas em uma. Qual que é a mais antiga? Qual que é a mais atual? B. A Rua 1º de Março, no município do Rio de Janeiro, sempre teve esse nome? Então, foi um comentário que eu aliás, já fiz, né? Vocês vão colocar a resposta de vocês aqui. Se não couber, claro, coloque no caderno. E aqui, então, a gente finaliza as atividades de hoje. Vou terminar o vídeo para não ficar tão comprido. Beijo para vocês, bom final de semana e a gente se vê segunda-feira.